Pois é, o seu repórter Ângelo está de volta com novidades. Aliás, atualidade com você, querido Axé. Vamos falar do quê? Do Enem hoje? Pois é, Jarbas, pois é. O Enem está se aproximando. Nesse final de semana nós teremos um Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das maiores provas realizadas no Brasil. E, efetivamente, o candidato ele precisa estar atento a temas que envolvem a geografia, as atualidades, as habilidades e competências das ciências humanas. E eu aqui venho para dar umas dicas ou apostas, 4 temas que eu acredito que possam aparecer na prova que você vai fazer no futuro bem próximo. Um deles é a Amazônia. A Amazônia é um tema bastante fluente nos exames vestibulares do Brasil inteiro e esse ano, particularmente, o governo brasileiro afirmou que a Amazônia sofreu o menor desmatamento. O desmatamento da Amazônia é ainda muito preocupante. Apesar dessa redução, de ser um aspecto considerado positivo, ainda nós temos um desmatamento muito significativo numa floresta que é um dos maiores biomas do mundo. Só no Brasil a floresta amazônica tem 4 milhões de quilômetros quadrados. 17% da sua extensão territorial nativa já foi devastada, principalmente pela expansão agropecuária, sem planejamento, pela extração madeireira, pela biopirataria, e isso ocasiona uma série de impactos na natureza. Lixiviação do solo, assoreamento dos rios, a população ribeirinha fica um tanto quanto prejudicada pelas atividades que vão deixar de ser feitas, que deixarão de ser feitas por intermédio desse impacto. Então é muito importante criar um sistema mais de desenvolvimento sustentável na Amazônia. A Amazônia é a primeira dica que eu dou para vocês. Segunda dica é o El Niño. O fenômeno El Niño é um fenômeno muito raro, ele não acontece todos os anos. E esse ano, particularmente no Brasil, nós tivemos o fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño ele nasce no período de dezembro, no final do ano. Aliás, o nome El Niño é uma referência ao menino Jesus, porque esse fenômeno começa justamente no período próximo ao dia de Natal. E esse fenômeno é um fenômeno de superaquecimento, um aquecimento anormal das águas do Pacífico, principalmente ali próximo à costa peruana, não é? E esse aquecimento gera uma modificação na circulação atmosférica de todo o planeta. Seus efeitos são sentidos meses após o nascimento desse fenômeno. No caso do Brasil, particularmente na região sudeste, você tem, por exemplo, em julho, o chamado veranico. As temperaturas no inverno que nós passamos foram temperaturas muito altas no sudeste. Isso tem muito a ver com a impossibilidade da entrada da massa de ar polar atlântica. Por sua vez, o sul do país, quando acontece o El Niño, tem uma incidência de chuvas muito grande e, infelizmente, isso traz problemas de ordem econômica, um prejuízo econômico muito grande e também prejuízos humanos, perdas de vidas, enfim, é uma situação bastante trágica e que a gente fica exposto a um fenômeno da natureza. A terceira dica são as relações diplomáticas, a retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Depois de 6 décadas de rivalidades, Estados Unidos e Cuba se aproximam. Ainda é o primeiro passo, mas a reabertura das embaixadas, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba, já é um passo bastante motivador para que esses 2 países entrem numa negociação. O problema existe por parte dos Estados Unidos de exigir, ou pelo menos acreditar, que a coisa mais importante que Cuba deve fazer é tentar realizar eleições diplomáticas, democráticas no país. Acabar com a ditadura do Fidel e do Raul Castro. Por sua vez, Cuba reclama dos Estados Unidos em relação ao embargo econômico. O governo cubano quer que os Estados Unidos suspenda o embargo econômico e assim Cuba possa efetivamente desenvolver-se de uma maneira mais significativa. E a quarta e última aposta que eu tenho é sobre os Jogos Olímpicos. O Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. Mas existem alguns problemas que foram falados de uma maneira bem sutil pela imprensa esse ano. Um deles refere-se à Lagoa Rodrigo de Freitas. Existem esportes náuticos que serão feitos e a Lagoa Rodrigo de Freitas está bastante poluída. Qual é o mecanismo que o examinador do Enem pode perguntar para você? É sobre a eutrofização da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou seja, as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas estão poluídas por efluentes domésticos, esgotos domésticos, eventualmente poluição por esgotos industriais, e isso pode afetar, obviamente, o rendimento dos atletas e, propriamente dito, a imagem do Brasil no cenário internacional por não ter feito algumas ações ambientais para controlar esse tipo de situação. Então, a eutrofização da Lagoa Rodrigo de Freitas pode ser um tema que seja utilizado pelo examinador para lembrar sobre os Jogos Olímpicos.
É isso aí. Espero que esses temas sejam bastante significativos, que possam te ajudar. Tomara que caia. Se cair, presta atenção, eu não vi a prova, mas torço para que você tenha um bom rendimento. É isso aí. E o seu Repórter Agro também volta logo logo. Tchau.